Quer saber um pouco mais sobre como funciona a inteligência artificial dentro da Web3? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos o canal conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da construção da nova internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também acessar o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial na Web3, beleza? Esse vídeo aí foi baseado em um artigo que está traduzido no nosso site, web3dev.com.br, o nome do artigo aí é Inteligência Artificial em Web3, e esse artigo aí também foi traduzido de um outro site, então assim, eu vou deixar o nosso artigo base aí na descrição, e caso vocês queiram ver os créditos, ver quem foi o criador e etc, ou quiser aí acompanhar através de textos também, vocês podem ficar à vontade através do link na descrição. Fechou? Então, bora aqui para os slides que eu preparei um conteúdo muito interessante para vocês. Show de bola. Então, os slides da vez é Inteligência Artificial em Web3. A gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos, tá? Para começar, eu quero arranhar a superfície de dois conceitos fundamentais. O primeiro conceito que a gente vai aí abordar dentro desse vídeo é a arquitetura de uma aplicação Web 3.0 e o segundo conceito que a gente vai abordar aí no nosso vídeo é o propósito dos algoritmos de inteligência artificial. E a futura discussão aí será baseada nesses conceitos, beleza? Então, basicamente, aí o nosso vídeo, os nossos slides vão ser todos aí baseados nesses dois conceitos, a arquitetura de uma aplicação Web3 e o propósito dos algoritmos de inteligência artificial. Beleza? Então, show de bola. Primeiro, vamos falar aqui da arquitetura de uma aplicação de Web3. Existem três elementos. O front-end não é diferente daqueles da Web 2.0, exceto que ele se conecta diretamente a uma blockchain ou indiretamente através de um provedor. Aqui muito legal nesse slide também que a gente tem aí essa foto aí que mostra um pouquinho sobre como funciona aí os passos a passos e as arquiteturas aí das blockchains. Primeiro a gente tem um front-end aí que pode ser feito no caso JavaScript, HTML, CSS, ou também pode ser feito em algum framework que é baseado nisso, né, no caso React, Next.js, etc. Depois esse front-end se conecta aí com o provider, que no caso é uma carteira aí, uma rede. No caso a gente pode usar a MetaMask, o Alchemy, a Infura. E logo em seguida já se conecta aí a um smart contract na EVM ou em outra blockchain que você está se conectando, beleza? Às vezes também, dependendo da aplicação, essa parte de provider pode ser pulado e o front-end se conectar diretamente com o smart contract, tá? Mas normalmente é desse jeito que aparece aí no nosso site mesmo. Normalmente seu front-end conecta com a MetaMask e depois a sua MetaMask se conecta com o smart contract ou algo do tipo dentro da blockchain. Beleza? Então essa imagem aqui é uma imagem que, assim, eu acho que fica bem analisado e bem fácil de entender o que está querendo dizer sobre a arquitetura da blockchain. Vamos lá. De ponto de vista da arquitetura, a inteligência artificial pode ser adotada em todos os três componentes e aqui veremos como. No front-end, a gente pode utilizar aí o TensorFlow.js, que ele habilita modelos de aprendizado de máquina e treinamento dentro dos navegadores. O provedor é mais como um ambiente centralizado de Web 2.0, então a inteligência artificial pode ser aplicada sem atritos. E adicionalmente, os smart contracts rodando em uma blockchain podem implementar gradient descent, que é a descida gradual, ou resolver parâmetros de modelo para aprendizado de máquina de closed form, no caso aí de forma fechada. Então aqui a gente está falando basicamente um pouco sobre como a gente pode utilizar a inteligência artificial dentro da Web 3.0 aí, beleza? A gente falou um pouco sobre como utilizar aí no front-end, que no caso utilizando o TensorFlow.js. A gente pode utilizar aí também dentro do provedor e também a gente pode utilizar aí para ajudar a criar ou dar manutenção em smart contracts ou etc, beleza? A inteligência artificial aqui dentro da internet no geral tem uma gama de coisas que você pode fazer nela muito grande, né? Beleza. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre o propósito dos algoritmos de inteligência artificial. Inteligência artificial paradigmas da Web3. Com base na discussão anterior, agora nós podemos montar a seguinte matriz para definir os 6 cenários para a adoção de inteligência artificial na Web 3.0.
O objetivo dessa sessão é descobrir a melhor prática teórica entre esses cenários, e vamos nos aprofundar em cada um deles. Então aqui a gente tem basicamente aí três colunas, né? Uma escrita front-end, a outra provider e a outra blockchain. E aqui a gente está fazendo aqui basicamente um cenário que como se fosse algo que você tem que customizar, então algo customized, e aqui algo mais genérico, algo mais geral. Então, por exemplo, aqui front-end, cenário 1 é customizado e cenário 4 é geral, beleza? Você vai entender um pouco melhor sobre como funciona essa tabela. Mas é basicamente isso que a gente está falando aqui, beleza? A gente está pegando aqui nessa primeira linha um case, como se fosse algo que tem que ser customizável, e aqui algo mais generalista, beleza? Aqui o primeiro ponto que a gente fala sobre essa imagenzinha é que parecidos com o Web 2, os cenários 2 e 5, certo? Primeiro eu gostaria de excluir o cenário 2 e 5, eles são essencialmente o Web 2 e compartilham os mesmos atritos, beleza? Então logo de começo a gente já vai meio que excluir essa seçãozinha de provider e aqui a gente vai discutir mais sobre o front-end e a blockchain, beleza? Vamos aqui passar de fase. Beleza. Em seguida, para necessidades customizadas, nós podemos tanto rodar a inteligência artificial no front-end ou nos smart contracts na blockchain. Eu acho que o último é uma solução melhor com base na seguinte comparação. Beleza, então aqui a gente está comparando o cenário 1 com o cenário 3. Se a gente voltar aqui, cenário 1 e o cenário 3 é como se fosse algo customizado. Então aqui a gente basicamente vai discutir um pouco sobre como a inteligência artificial entra aí no front-end e na blockchain em si, quando é um case customizável. Beleza? Então, aqui o que a gente está falando? Inteligência artificial rodando no front-end. É um custo mínimo, né, quando é customizável, porque qualquer coisa é só você mudar o código, mudar o prompt da inteligência artificial, que ela consegue fazer a mudança. Já a inteligência artificial rodando na blockchain, nesse caso customizável, é algo caro, porque toda vez que você aí fizer uma mudança ou algo do tipo, você vai ter aí que fazer o deploy novamente e você vai perder todas as informações, algumas informações dentro dessa blockchain, dentro desse contrato inteligente. Então, para esse caso aqui, customizável não é legal o custo, né? Porque o custo no front-end da inteligência artificial é mínimo e na blockchain é caro. Privacidade. A inteligência artificial no front-end e a privacidade é bem tranquila, já na blockchain ocorre um pouco de risco, e a velocidade é bem rápido nos dois, beleza? Aqui sobre velocidade não tem tanta diferença, aqui a gente está falando mais sobre custo e sobre o risco. Num cenário customizável, né, algo que você tem que customizar, uma página que você tem que customizar, um app que você tem que customizar, é muito mais compensatório você utilizar a inteligência artificial no seu front-end do que na blockchain em si. É isso que a gente está querendo falar aqui nesse slide. Aqui agora a gente vai falar um pouco agora sobre o porquê daquela comparação que a gente fez. Então, vamos lá, comparando o cenário 1 e 3 aí, né? Em termos de custo, rodar o TensorFlow.js no front-end custa quase nada, apenas uma força computacional mínima. Entretanto, se forem usados os smart contracts para rodar o algoritmo de inteligência artificial, então para cada usuário, um novo smart contract vai ser feito deploy e treinado. Fazer o deploy pode custar muito, mas os custos de treinamento, o qual atualiza potencialmente um grande número de parâmetros dentro de um contrato por centenas de milhares de vezes, podem ser inesperadamente altos. É verdade que alguém pode treinar o modelo e encontrar o parâmetro ótimo antes de fazer o deploy de um smart contract. Entretanto, isso requer expertise técnica, a qual é inviável para produtos com base em consumidores, ainda mais os altos custos de fazer deploy. Então, o cenário 1 é claramente vencedor em termos de custo. Então, aqui a gente basicamente aí comparou os valores aí, o porquê utilizar no front-end a inteligência artificial faz mais sentido do que na blockchain em si. Porque aqui no caso do front-end, é como eu disse, é só a gente mudar o código e acabou. Já aí dentro da blockchain, você vai ter que fazer novamente o deploy de smart contract e etc. É algo que gastaria muito mais tempo, muito mais dinheiro e muito mais expertise técnica aí em si mesmo, beleza? Deixa eu colocar minha câmerazinha pra cá. Talvez fique um pouco melhor pra vocês verem, né? Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre as privacidades. Em termos de privacidade, manter todos os dados dentro do navegador é claramente uma solução mais segura.
No cenário 3, para treinar o Smart Contract, usuários precisam expor seus dados pessoais, e os modelos treinados que vivem dentro de Smart Contracts são abertos, o que também leva a preocupação com a privacidade. Portanto, o cenário 1 vence novamente. Então, novamente aí fez mais sentido a gente utilizar a inteligência artificial dentro do front-end. Por quê? Porque aí dentro do Smart Contract, dependendo da informação, não é tão seguro assim. Por quê? Porque tudo que tem na blockchain é algo que pode ser visível aí a público, né? A blockchain é pública. Então, talvez não é muito interessante você colocar aí informações importantes dentro de um Smart Contract. Resumindo, para algoritmos customizados, você deve preferir implementar ele dentro do front-end usando o TensorFlow.js. Porém, há um lado ruim. Fazendo isso, o front-end deve exigir mais dados do que necessário da blockchain. Como resultado, isso pode drenar a memória e influenciar negativamente a performance do navegador. Beleza? Então, bora pro próximo slide. Beleza, agora a gente vai falar aí algoritmos de propósito genérico. Então, para algoritmos de propósito genérico, as coisas são diferentes. Uma vez que não há necessidade de instanciar um smart contract por usuário. Então aqui a gente já tem uma diferença aí, aqui a gente já está falando de algo genérico, algo que não vai mudar. Um app, um programa, uma página que você vai colocar lá e ela vai continuar lá da mesma forma. Ela não vai precisar ser mudada, ela não vai precisar mudar o estado de não vai precisar de mudar o estado dela nem nada do tipo. Nesse caso, o custo da inteligência artificial no front-end vai ser mínima e o custo da inteligência artificial na blockchain vai ser só a primeira vez, e é a primeira vez que você vai fazer o deploy. Então, querendo ou não, é algo que talvez compense você utilizar a inteligência artificial na blockchain, porque ela só vai ser utilizada, você só vai pagar depois que na primeira vez que você fizer o deploy, beleza? Em termos aí de privacidade e velocidade, é tudo igual, beleza? Em termos de custo, o cenário 4 é idêntico ao cenário 1. TensorFlow.js custa quase nada. E para o cenário 6, o Smart Contract pode ser feito deploy apenas uma vez e servir a todos. Então, nesse caso, quando é algo genérico, compensa muito a gente utilizar a inteligência artificial na blockchain. Beleza. Agora a gente vai falar o porquê, a diferença aí do cenário 1 e o cenário 3, né? Em termos de privacidade, uma vez que tarefas de propósito genérico normalmente não requerem dados de usuário, ambas soluções são seguras. Então, a gente está falando que é seguro aí as duas soluções porque não vai ter dados importantes de usuários aí dentro da blockchain. Então, acaba ficando tão seguro quanto o navegador. Em termos de velocidade, a comparação ainda é idêntica à seção anterior. Sem evidência concreta, eu assumiria que elas são similares. Resumindo, pessoalmente, eu ainda usaria o TensorFlow.js no front-end, simplesmente porque eu acho que é mais fácil de implementar. Entretanto, eu não acho que haja um vencedor claro até que eu aprenda mais sobre as diferenças em velocidade. Beleza? E chegamos aí ao fim dos slides. Então, nesses slides aqui de hoje, a gente falou bastante sobre a inteligência artificial na Web3 e, assim, como você pode utilizar ela no front-end, como você pode usar ela diretamente na blockchain. Falamos um pouquinho aí sobre o TensorFlow.js também, que é uma ferramenta que você pode criar front-ends aí dentro da inteligência artificial, beleza? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!